E como que a Bíblia vai retratar, no caso, essa personagem, também nos escritos de Ellen White vão ser percebidos alguns detalhes que podem ser facilmente comparados com o comportamento da mulher moderna. E aí para ver, né, se realmente houve distanciamento ou aproximação do que é a verdadeira feminilidade a partir, né, desses escritos. Então vai ser interessante estar analisando, né, porque de fato Ellen White vai colocar o exemplo de Abigail como um exemplo de verdadeira feminilidade. Isso é muito importante. Exatamente porque hoje em dia, assim como tu tem os homens se distanciando, digamos assim, do papel de gênero deles, entendeu? Até mesmo da função de masculinidade, ou então do aspecto essencial do que é a masculinidade, elas se distanciaram muito do delas. E nada melhor do que a Bíblia poder trazer o norte nesse sentido de mostrar qual é o caminho correto. De acordo com a análise da história, né, se mergulha então em uma das histórias mais fascinantes da diplomacia, da inteligência e da coragem que vem na Bíblia. E essa história destaca então um contexto patriarcal, no qual Abigail vence não por submissão passiva, mas por uma proatividade brilhante. Inclusive nessas questões tem que ver com diplomacia, com o uso, né, das palavras para poder apaziguar certas situações, e através do seu caráter de fato ficou conhecido então como um exemplo de verdadeira feminilidade, como é colocado no livro Patriarcas e Profetas. Ellen White, no caso, em uma de suas obras, né, ela eleva Abigail a um padrão de verdadeira feminilidade, e para entender o porquê que ela diz isso, né, em relação a Abigail, é preciso olhar então o contraste do caráter, no caso, que Abigail tinha em relação à situação que ela vivia. Então qual que era o cenário, né? Então tem um cenário em que descreve Abigail como sendo sensata e formosa, porém, em comparação com o marido, que era Nabal, diz a Bíblia que o marido era duro e maligno, de acordo com 1 Samuel 25, versículo 3. Então, Nabal, ele havia precisado de ajuda, né, dos homens de Davi, que acabaram protegendo seus rebanhos, só que na hora que os exércitos ali pediram uma certa ajuda dele, ele meio que não teve nem aí para os caras. Então Nabal insultou os homens de Davi, que haviam protegido seus rebanhos, e aí Davi se enfureceu, e em um momento de fúria cega, ele decidiu exterminar toda a casa de Nabal, né, que envolvia ali a mulher, os filhos, todo mundo. Entende? E a maioria dos caras ali estavam com sede de sangue mesmo e queriam realmente a morte de Nabal. E qual foi a função de Abigail nessa questão toda? Sem consultar o marido, que obviamente estava embriagado, né, que era inacessível à razão, ela preparou um banquete para o encontro de Davi. E ali, utilizando as suas palavras, né, o seu caráter em si, ela consegue apaziguar toda uma situação que terminaria em sangue, em morte. Entende? E aqui a gente já vê um contraste bem grande com a mulher moderna, né? Porque ao invés dela procurar apaziguar situações, o que ela vai fazer? Ela quer inflamar situações, entende? É um detalhe importante nesse sentido. A Ellen White, ela define a feminilidade como sendo, de fato, ligada não a uma fragilidade em si, mas uma força moral refinada. Isso significa dizer o quê? Que Ellen White destaca Abigail como tendo o espírito de Cristo, mesmo antes de Cristo vir ao mundo. Ou seja, ela não entra em pânico, e enquanto Nabal agia como um tipo de filho de Belial, né, um insensato, ela utilizou então uma estratégia política e espiritual bem impecável no sentido de desviar o mal, apaziguar o mal, né, e não inflamar, e não simplesmente fomentar aquilo. Então a verdadeira feminilidade, ela vai se refletir nesses três principais aspectos. Tem que ver com a sabedoria sob pressão, que é o primeiro ponto. Geralmente as pessoas que infelizmente elas sabem lidar, né, com a pressão em si, a maioria delas, pelo menos aquelas que não têm assim, tanta consciência assim, acabam se explodindo no momento e demonstrando uma série de problemas, né, de falhas de caráter, etc. Mas quando elas detêm sabedoria, então mesmo sob pressão elas mantêm as características delas e conseguem, mesmo tendo situações bem adversas, né, simplesmente contornar tudo isso utilizando boas estratégias, né, boas palavras, boas formas ali de resolução. Então a verdadeira feminilidade, ela envolve essa sabedoria. Então ela estava sendo pressionada pelo fato de Davi querer matar todos os membros ali da casa dela, e também o marido, e aí ela se pôs então como uma intercessora, alguém que se colocou à disposição e que assumiu a culpa por todos eles. Agora pensa comigo, que mulher hoje que aceita, tipo, o marido fez alguma coisa errada e ela coloca a culpa nela. Entendeu? Que tem essa noção de responsabilidade. Quer dizer, se ela está unida com o indivíduo, aquilo que aquele indivíduo faz é como se ela tivesse feito. Era essa basicamente a visão que se tinha, né, na antiguidade nesse sentido, pelo menos dentro dessa história. E tudo isso vai contrastar muito com o comportamento da mulher moderna, que ela quer que tu erre, entendeu? E os erros que tu tem é teu e acabou, entende? A questão é benefício, é dinheiro, é status, né, infelizmente.
e não esse vínculo de caráter, quer dizer, o que ele faz lá me afeta aqui. Então, ao invés dela pedir permissão do marido para ir, né, ter com Davi, e aí simplesmente se humilhar ali pelo erro, né, do marido, não, ela simplesmente vai e utiliza, né, esses artifícios para poder chegar, então, a apaziguar, desviar o mal. Né? Então, espelhando não só esse poder de influência, mas também essa sabedoria sob pressão. Então, ela se prostrou diante de Davi, assumiu sua culpa para si e sobre si mesma. Sobre mim, meu Senhor, cai a iniquidade. Quer dizer, ela preferia morrer pelo marido. Entende? Então, assim, que mulher hoje que faria algo nesse sentido, né? Então é curioso essa questão toda, né? Até poderiam se pegar um pouco desses aspectos, assim, dessas teorias da verdade, porque Nabal era um homem duro e maligno, como a Bíblia diz. E se a gente for olhar, a maioria das mulheres que se envolve com bandido, por exemplo, né, pessoas duras e malignas, elas fazem isso mesmo. Então eles simplesmente pegam e tentam morrer pelo cara, ou então defender ele a todo custo. Também daria para tirar alguma coisa nesse sentido. Mas agora a questão da sabedoria sob pressão foi importante, a questão da influência também, sem dúvida. Isso aí de acordo com 1 Samuel 25, versículo 24. E além disso, ela teve o papel de intercessora, quer dizer, ela não usou força física, mas utilizou suas palavras, então com graça, para desarmar então um exército de 400 homens sedentos de sangue. Então isso aconteceu assim de uma forma bem interessante, tá? Mostrando inclusive a lealdade a Deus acima das convenções sociais. De acordo com os livros de Ellen White, quando falam acerca de Abigail, né, foi um exemplo porque, embora fosse esposa leal, sua lealdade suprema era a Deus, né, e não necessariamente ao marido. Inclusive é falado, né, que o espírito de Abigail, como fragrância de uma flor, inconscientemente se expressava ao seu rosto, em suas palavras e em suas ações. Então, além dela não seguir a loucura do marido, ela, no caso, sugere, né, através dos seus escritos, né, acerca dessa história de Abigail, né, que a mulher cristã deve ter um julgamento próprio e uma consciência firme, especialmente quando o líder do lar for moralmente falho, né, que era o caso. Então, o atributo, né, a gente poderia pegar, né, prudência, eloquência, humildade, piedade, e a manifestação na própria história. Quer dizer, ela antecipa-se em relação ao desastre, que era a morte de todo mundo da casa. Ela lembra de Davi a sua própria missão divina, né, que não era simplesmente sujar o sangue, sujar as mãos com o sangue daqueles homens. Ela lavou os pés dos servos de Davi e ainda reconheceu que a vingança pertencia a Deus. Entende? Então, assim, dentro da visão de Ellen White, né, a respeito disso, Abigail era uma mulher segundo o coração de Deus, usou sua fala para salvar vidas, né, e não para fofoca ou maledicência. Demonstrou que a verdadeira grandeza está no serviço, e não no ser servido. E ela impediu Davi de manchar suas mãos com sangue, né, daquelas pessoas. Então, basicamente, se a gente fosse pegar e gerar algum tipo de conclusão nesse sentido, né, esse exemplo de feminilidade ele combina com uma suavidade e firmeza com essa visão estratégica acerca de uma situação global de como desviar o mal, né, no tocante a isso. Então, ela não foi vítima de circunstância, mas governou a situação através da sua comunhão com Deus, provando que uma mulher pode ser submissa ao plano de Deus e, ao mesmo tempo, ser a força motriz que impede a ruína da sua família e a queda moral até mesmo do futuro rei. Tanto que o cara depois, né, que o marido morreu ali de causas naturais, né, se não me engano, o próprio Davi foi e mandou buscar a mulher. Entendeu? Tem muita mulher que paga curso de R$3.000 querendo cara destacado, né? Só que ela não quer agir igual a Abigail agiu. Entende? Que o cara foi lá, o próprio cara foi lá e mandou buscar a mulher. Entende? Não, é essa aqui que eu quero por causa desse, porque deu evidências de fato do que ela era capaz de fazer, né, pelo marido, tanto que depois foi buscada pelo rei, porque ele estava entregando um valor extremamente real, sólido, espiritual, entende? E aí por isso aconteceu. Agora que valor, né, que as mulheres modernas sempre entregam hoje pro marido? Essa daqui estava disposta a morrer pelo seu. Entende? Hoje em dia, que mulher que faz isso por homem, entendeu? Inclusive tem uns vídeos aí de uns caras, né, que perguntam pra mulher, quem você preferiria que partisse dessa pra uma melhor, né? Você ou seu namorado? E a maioria fala, não, é ele que vai, né? Eu que vou curtir a vida, vou fazer as coisas, né? Que contraste, assim, absurdo, né? Insano, em relação às culturas do passado, que tem que ver com essa questão de feminilidade, entende? Onde o benefício próprio vem sendo pensado em última instância, né? Prioritariamente. Então a Abigail ela é um exemplo de feminilidade porque ela combina a suavidade, né, com a firmeza. Não foi vítima de circunstância, mas governou a situação através da comunhão com Deus, provando que a mulher pode ser submissa a Deus
e ao mesmo tempo ser força motriz, porque ela estava bem encaixada dentro do papel dela, e aí foi possível então realizar esse feito. Tanto que depois, né, conforme eu mencionei, ela foi buscada, o cara mandou chamar, né? Não é essa aqui que vai ser para casar, entende? Então, assim, essa comparação é até fascinante, né? Se a gente fosse pegar, né, esse exemplo espiritual de Abigail e aí comparar, né, com a mulher comum hoje em dia, tá? É até interessante, né? Alguns poderiam até dizer, mas cada um é fruto do seu tempo e tal. Só que, assim, feminilidade é feminilidade, masculinidade é masculinidade. Em tese, isso não deveria ser temporal, né? Dentro de uma questão de um período de tempo, então algum tipo de circunstância. Se é verdadeira feminilidade, conforme a Ellen White coloca, então é porque existem feminilidades falsas, né, das quais o mundo já está cheio. Então, qual que é a comparação que se poderia fazer em termos de pragmatismo espiritual, no caso de Abigail, e a cultura do espetáculo e do individualismo que domina as redes sociais hoje, né, em relação à mulher moderna? No caso, Ellen White enfatiza que a beleza de Abigail vem de um interior ordenado, algo que colide frontalmente com a estética externa das plataformas digitais. Então, um paralelo assim brutal, né, das ações de Abigail em relação às ações da mulher moderna. Cristã, vou colocar entre aspas aqui, cristã. Tá? O primeiro ponto aqui que a gente poderia analisar, a partir dessa questão comparativa, é a questão da gestão de crises, ou seja, a diplomacia versus a exposição. Então, Abigail, né, de acordo com o texto bíblico lá de 1 Samuel 25, quando ela foi confrontada com o erro de Nabal, ela agiu com discrição. Ela não saiu por aí gritando os defeitos dele para a vizinhança. Ela resolveu o problema em silêncio para preservar a casa, o marido e a família. E hoje em dia, o que a mulher moderna faz? Qualquer coisa que dá errado, ela dá hype na rede social, entendeu? Tipo, o cara está se relacionando hoje com mulheres que é bem aquele, como se fosse o simbionte lá do Homem-Aranha, né? É só se fundir com outro cara que toda a informação do Homem-Aranha passa pro outro. Entende? Quer dizer, assim, usando um exemplo de um filme, né? Mas só que é importante ver o seguinte, tu tá se relacionando com a mulher moderna hoje, tu não tem privacidade nenhuma. Qualquer hora alguma coisa acontece, ela vai gravar um vídeo aí e vai expor na rede social. Entendeu? Não importa se o problema é dela ou é do marido, o cocô vai todo no ventilador. E dane-se, entendeu? Porque elas não estão se importando com o cara, nem com a casa, nem com os filhos, nem com a família, nem com nada. É só com o ego pessoal delas. Infelizmente, é um comportamento muito brutal, né, que temos hoje em dia, de exposição absurda. Quer dizer, ao passo que a Abigail age com discrição, preservando a casa, o marido e os filhos, entendeu? As pessoas ali da sua casa, ela ao mesmo tempo, ela mostra esse contraste então com a visão moderna, né, da mulher moderna, que quer expor tudo. Entendeu? Você não tem privacidade nenhuma, o marido não tem nada, entendeu? Os filhos, etc, etc, tudo jogado nas redes sociais, entende? Então, assim, é uma tendência à exposição pública, quer dizer, conflitos familiares muitas vezes se transformam em stories, ou, quem sabe, até em diretas, em legendas, entendeu? E tudo com busca de validação externa, likes, comentários, entendeu? Esse apoio falso, muitas vezes, que vem em virtude de um tipo de vitimismo falso também, que substitui a resolução sábia e privada do conflito. Por que vai alardear uma coisa que se pode manter em secreto, entendeu? E pode ser resolvido. Não, muito pelo contrário, né? O cara, ele acha que está se relacionando com alguém que vai preservar a intimidade dele. Não, a primeira coisa que elas fazem hoje em dia é contar as intimidades todas, né? Que elas fazem, que elas não fazem com o marido, com os amantes. Entendeu? Então, como é que vai fazer num sentido desse, entende? Outra questão também que mostra comparação brutal entre o comportamento de Abigail, né? Que é a verdadeira feminilidade, e a mulher comum, a mulher moderna atual, é a questão da autoafirmação versus da edificação. O que acontece? A Abigail tinha sábias palavras que eram usadas para salvar e desviar o mal, né? E principalmente preservar o marido, a sua casa e também o destino até mesmo do futuro rei. Então ela lembrou que Davi era aquele que era ungido de Deus e impediu de cometer um erro fatal que mancharia suas mãos de sangue. E ela usou então sua influência para elevar o outro. Já a mulher moderna das redes sociais, meu amigo, não é assim que funciona. O que acontece é que o foco delas é o eu. A comunicação é frequentemente voltada para a autoafirmação, para a estética, inclusive construção de uma marca pessoal. Enquanto a Abigail usa sua palavra para simplesmente evitar o derramamento de sangue, a cultura digital é usada para inflamar cada vez mais a situação. E quanto mais problema tem, mais hype dá. Entende? Até o ponto de gerar cancelamento ou algum tipo de coisa até pior. E tudo para vencer discussões baseadas no ego. Entendeu? Mas que, assim, comparação extremamente brutal, né, que se vê,
de fato, entre o comportamento de Abigail e o comportamento das mulheres atuais, né? E curiosamente, que querem casar, que querem ter um marido provedor, entendeu? Filho do rei, e etc, etc, né? Não estão agindo com Abigail, cristãs, né? Então isso daí é algo realmente importante, né? A gente está vendo. Questão de submissão versus independência moral. No caso, na visão de Ellen White, lá no escrito de Patriarcas e Profetas, ela mostra que a submissão bíblica, ela não é cegueira. Então a mulher submissa, ok, mas quando o marido agiu contra os princípios de Deus, foi ela que tomou a iniciativa de fazer o que era certo. Quer dizer, viu coisa errada, faz o certo. Entendeu? Hoje em dia acontece totalmente o contrário. Então a Abigail era independente em sua moralidade. Mas a humildade ela possuía, obviamente, tomava sua postura. Hoje em dia, a mulher moderna, o que ela faz? O conceito de moderno oscila entre independência total, que é a autossuficiência, e o tal do conselho divino. Então, o que acontece nessas tribos digitais aí? A mulher, muitas vezes moderna, busca conformidade, entendeu? Com o meio. Como o Otto Weininger dizia, a mulher não tem caráter, só adaptação. Entende? Que contrasta diretamente com esse exemplo de Abigail, que ela não só mostrou o caráter, os valores reais que ela tinha, né, de intercessão, de ter o espírito de Cristo, né, como Ellen White muito bem coloca, né, em relação ao comportamento mesquinho e que é voltado à busca de validação externa, né, nas redes, sempre por alardear situações conflituosas. Então, se a gente fosse fazer uma comparação, né, entre o padrão de Abigail, né, e a tendência das redes sociais da mulher moderna, é simplesmente essa questão de foco, por exemplo. O bem-estar do próximo é a glória de Deus, no caso de Abigail. Já hoje em dia, a mulher moderna é a projeção da imagem, um lifestyle. Usar os caras de trampolim, né, para alavancar sua própria imagem. A beleza é resultante de um caráter manso e sábio, de acordo com o padrão de Abigail, né, descrito em Ellen White. E a tendência das redes sociais da mulher moderna é usar filtros, procedimentos estéticos e uma beleza que não tem nada com caráter. Entendeu? Aliás, como o Otto Weininger fala, não tem caráter. Não tem. É pura adaptabilidade ali para satisfazer benefícios próprios. Questão de conflito, né? No caso do padrão aqui de Ellen White, Abigail, era simplesmente resolver a coisa com intercessão e sacrifício, se possível, da própria vida. Já a tendência moderna é simplesmente resolver as coisas com exposição, com shame, com envergonhamento, com sarcasmo, entendeu? Estratégias que nunca vão resolver problema nenhum, entendeu? E que muito pelo contrário vai mostrar o quão discrepante essas mulheres estão do caráter feminino real, né, conforme é apresentado no escrito de Ellen White na Bíblia, né, através dessa história de Abigail. Além disso, o propósito de Abigail, de acordo com Ellen White, era preservar a vida e a retidão moral. E já hoje em dia é como a influência, engajamento, né? Ninguém tá nem aí com o caráter, é só aparência mesmo, esses detalhes. Tá? Então, segundo o que se depreende a partir dos escritos de Ellen White, a mulher moderna, ela deseja seguir um exemplo contrário ao exemplo de Abigail, entendeu? Então ela não está canalizando de fato a sua inteligência para a paz. O que isso significa? Tá? Geralmente, para atingir esse padrão, né, se precisaria trocar a reatividade por pensamento estratégico. Ou quem sabe priorizar até mesmo o impacto real na vida das pessoas, não só nessa questão então da aparência, sim, mas do caráter em especial. E fora agir como pacificador, até mesmo Jesus disse, né, bem-aventurados que são pacificadores. Tá? Hoje em dia não tem mulheres pacificadoras, entendeu? Elas querem conflito, guerra, se possível agredir os caras, entendeu? Porque estão num nível de disfunção tal, entendeu? Em virtude da impunidade das leis, né, que servem elas, que incentivam esse tipo de comportamento, a elas ficarem não só contra o marido, mas contra Deus diretamente. Entende? Então isso vai acontecer muito, né? Então Ellen White, no caso ali do livro, ela argumenta que Abigail tinha uma influência santificadora. Tá? No contexto moderno, essa seria, no caso, uma mulher que usaria em tese as redes sociais para trazer calma, trazer clareza, em vez de simplesmente fazer esse ruído todo, né, de alarde, murmuração e vaidade. Entende? Então, assim, é interessante ver essas questões, né, porque, de acordo com o conceito e com o parâmetro que é usado por Ellen White, as mulheres de hoje, elas estão se distanciando da função, da figura feminina normal, conforme é apresentada pela palavra de Deus. Então, para responder, né, essa questão toda, é preciso ver um pouquinho além, né, dentro dos escritos ali, para separar de fato o que é conceito de feminilidade e do que é a sociedade moderna, né, atual. Tá? De acordo com o que está escrito na Bíblia e também nos livros de Ellen White, feminilidade ela não é um pacote de comportamentos estereotipados ou até mesmo estética, mas tem que ver com o quê? Uma combinação de força moral, autorrenúncia e utilidade prática.
Então, dentro dessa ótica, desse contexto, em termos gerais, a mulher moderna está se distanciando muito do próprio papel dela, entendeu? Inclusive da verdadeira feminilidade, como é colocado por Ellen White no livro. Então tem alguns pontos de divergência que a gente poderia analisar nesse sentido. No caso ali dos escritos de Ellen White, né? A mulher moderna, ela gasta horas em estética. E tudo por base de validação externa, mas só que ela negligencia o que é o cultivo da mente, o cultivo do coração, e aí perde a sua verdadeira essência. Então a era do filtro, né, hoje em dia, a feminilidade é o quê? É medida pela capacidade de seguir tendências. Então a feminilidade é o tanto de body count que a mulher tem. Entende? Então o tanto de procedimentos estéticos, né, que nem a Simone de Beauvoir falava, né, a mulher é um ser que está em construção, só que infelizmente é em construção em termos do que é negativo e nada em termos do que é a palavra de Deus, infelizmente. E os caras não vão pregar isso na igreja, né? E aí uma mulherada toda vai pro inferno, né, junto com eles, porque tem medo de falar a verdade, né, de simplesmente chegar então a uma conclusão a partir do que está escrito na Bíblia, entende? Não a partir das ideologias, né, que são colocadas hoje em dia. Então a Bíblia ela afirma um ponto bem chave nessa questão, né, do que é a verdadeira beleza, né, que é a beleza de Abigail, né, que é uma fragrância que emana um caráter piedoso. Ou seja, a mulher comum de hoje ela foca no exterior, ela estaria, no caso na visão de Ellen White, tornando-se superficial, inclusive perdendo o seu poder de influência espiritual. Entende? Como é que ela vai conseguir apaziguar uma determinada situação se ela mesma é o mal? Entende? Então é complicado essa questão toda, e tão somente voltar-se para a palavra de Deus seria o essencial. Tá? A questão da autossuficiência, né? Independência de Deus. A cultura moderna, atual, ela prega que a mulher é empoderada. Tá? Não precisa de nada e nem de ninguém. Só que não é assim que a coisa funciona dentro da Bíblia. A Ellen White, principalmente nos escritos dela, vai colocar que essa independência intelectual da mulher, ou seja, ela é uma líder poderosa, mas ela não exerce um tipo de autossuficiência orgulhosa. Então qual que é a diferença, né? A Abigail ela foi independente para agir contra o marido louco, porque ele era incapaz de tomar alguma decisão naquele momento. Mas ela o faz com profunda humildade e submissão à vontade divina. A mulher moderna muitas vezes confunde força com arrogância. E a insubordinação aos princípios bíblicos, né, com essa questão de empoderamento. Então, muitas vezes, isso vai ocorrer o quê? Totalmente a descaracterização do que é a feminilidade. Aí dá pra entender porque que os caras não querem casar, porque né, os caras pegam e dão leitada e ghost, né, e desaparecem. Tipo, não tem valor, a única coisa que tem é sexo, os caras vão pegar isso e vazar, dar o pé, entendeu? É o que vai acontecer, entende? E assim... se fosse pegar por esse exemplo de Abigail mesmo, o próprio rei foi lá e mandou chamar a mulher, entendeu? Ela não foi fazer curso de sedução tal pagando 3 mil, 4 mil reais pra arrumar um homem bonito e rico, né? Então é curioso, bastava seguir os princípios bíblicos que chegaria no resultado desse. Ellen White via a feminilidade muito ligada à utilidade, então Abigail era uma gestora eficiente, sabia preparar comida, sabia organizar os servos, sabia lidar com logística, né? Em minutos, e hoje em dia há uma descaracterização, desvalorização total desse tipo de competência, né? Vamos colocar assim. Esse tipo de competência que tem que ver com a gestão do lar, ou seja, tarefas menores. Entendeu? Uma mulher, no caso da visão de Ellen White, que é do século XIX, né? Que não soubesse gerir um lar, uma casa, uma economia com sabedoria, ela não estava cumprindo seu papel divino, não. Ela estaria sendo uma influência satânica na vida do homem que fizesse parte ali com ela. Entende? Então a mulher moderna hoje das redes, muitas vezes ela foca muito no consumo. Ela não é produtora, ela não é gestora, ela é gastadora. Entende? Enquanto que o modelo de Abigail / Ellen White foca muito na produção e na preservação. A questão do critério, no caso da Ellen White, né, envolvia simplicidade, discrição, domínio próprio, até mesmo utilidade prática. Já em relação à mulher moderna comum, ela é substituída pelo luxo, pelo exibicionismo digital, porque é substituída pela necessidade de ser vista e viralizar, e frequentemente é trocada pela liberdade, no caso aí de expressar impulsos e sentimentos sem filtro. E aí tudo isso é empoderamento, né? Ela acha que está ganhando, levando uma grande vantagem com isso, mas muitas vezes ela mesma vira o entretenimento e o consumo. Entende? Então o veredito final, principalmente assim, a partir de Patriarcas e Profetas e Mensagem aos Jovens, até mesmo o livro Lar Adventista, se usasse como régua, Ellen White provavelmente diria que a mulher moderna está desperdiçando suas energias em trivialidades. No entanto, ela não diria que a feminilidade perdeu de todo o seu valor, mas que foi soterrada. Qualquer mulher hoje, mesmo imersa na cultura, ela pode resgatar essa feminilidade se ela decidir agir conforme a palavra de Deus. Entende? Desenvolver um caráter inabalável, um serviço silencioso, em vez de buscar aplausos
e entretenimento aí do mundo.